Jeremias 12, versículos 5 e 6. Diz assim a palavra do Senhor: se correr com homens o deixa cansado, como poderá competir com cavalos? Se tropeça e cai em campo aberto, o que fará nas matas, junto ao Jordão? Até seus irmãos, membros de sua família, se voltaram contra você, conspiram e se queixam a seu respeito. Daí a palavra do Senhor. Querido eterno Deus, te louvamos por mais esse dia, por estarmos, ó Deus, aqui mais uma vez reunidos, adorando ao Senhor. Glorificamos pela forma a qual o Senhor já tem falado conosco por meio dos louvores. Que Teu Espírito Santo continue a operar nas nossas vidas, para que possamos compreender o que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. Que a Tua palavra encontre lugar no nosso coração e seja para nós, Senhor, uma bênção de fortalecimento. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler é uma resposta de Deus à oração do seu profeta Jeremias. E Deus responde ao profeta Jeremias as suas queixas da seguinte maneira: se correr com homens, o deixa cansado, como poderá competir com cavalos? Aqui nós já começamos a pensar uma coisa: até os profetas cansam. Até os profetas como Jeremias cansaram de ver que parecia que as suas palavras que estavam sendo proclamadas não surtia efeito no ouvido das pessoas, que continuavam da mesma forma, os corações endurecidos, o homem se distanciando da vontade de Deus. E chega um momento em que as coisas vão agravando, e a situação aqui do profeta Jeremias, ele está profetizando para Judá, e Judá havia deixado o Senhor, Judá havia quebrado a aliança que tinha com Deus, e foram atrás dos ídolos, deixaram de servir ao Senhor, a fonte das águas vivas, cavaram para si cisternas rotas, foram atrás dos ídolos, depositaram a sua confiança na força do homem, na força dos poderosos, nas promessas falsas dos falsos deuses, dos falsos profetas. No capítulo 10 de Jeremias, o Senhor está denunciando a situação do seu povo, que havia quebrado o concerto envolvendo com a idolatria. E não é diferente dos dias que nós vivemos. A idolatria está escancarada. Os homens estão deixando de depositar a sua confiança em Deus, o soberano, para depositar a sua confiança naquele que não pode salvar. Às vezes, a confiança de muitos estão nos ídolos feitos pelas mãos humanas. É isso que o profeta denuncia no capítulo 10.
dos homens. É isso que o Salmo 135 diz: os hinos das nações são prata e ouro, obras de mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem ouvido, mas não ouvem, tem olhos, mas não veem. E assim se tornavam semelhantes aos ídolos mudos sem vida, aqueles que neles depositavam a sua confiança e a sua esperança. E o povo de Israel, uma vez conhecendo o Deus vivo, experimentando a graça de Deus, Salvador, o poder de Deus, viraram as costas para o seu Senhor e se envolveram com os ídolos das nações, com os deuses pagãos. O Senhor se enfureceu, o Senhor enviou os profetas. Por quê? Porque o Senhor, antes de trazer julgamento, Ele sempre levanta o seu profeta para denunciar o pecado do homem, para denunciar o pecado do seu povo, para chamar o homem ao arrependimento, para chamar o homem ao conserto. E embora os profetas tivessem sido enviados, o povo de Deus ainda permanecia com o seu coração endurecido. O capítulo 11, o profeta Jeremias é enviado por Deus para lembrar ao seu povo de que eles haviam quebrado a aliança com Deus. E o Senhor diz assim ao profeta: lembrem os habitantes de Judá e de Jerusalém dos termos de minha aliança com eles, e digam-lhes: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: maldito será aquele que não obedecer os termos da minha aliança. O homem insiste em permanecer com a sua aliança quebrada com Deus, o Criador, e acha que pode viver a sua vida de qualquer maneira, sem prestar conta ao seu Deus um dia. Engana-se o homem, porque o Senhor virá, e Ele virá para executar juízo sobre aqueles que insistem em permanecer e viver uma vida distante de Deus. Quebraram aliança com o Senhor. E o profeta foi enviado para dizer: assim diz o Senhor. É verdade que nos nossos dias essa expressão "assim diz o Senhor" se banalizou por causa dos falsos profetas que andam entregando falsas profecias nas redes sociais, dizendo mentiras, dizendo "assim diz o Senhor", quando o Senhor não estava mandando dizer, quando o Senhor não tinha nada a ver com tal coisa. E as profecias estão se cumprindo, e as pessoas olhando aquilo e vendo que nada daquilo se cumpria, e nada de muitas das coisas que têm sido ditas não se cumpre, e as pessoas vão cada vez mais endurecendo seu coração. Esquecem eles de que se existem falsos profetas é porque existe um verdadeiro profeta. Se existem pessoas que não estão comprometidas com a verdade e com a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, existe aqueles que estão proclamando a verdade. Nesta hora existem os profetas de Deus que têm sido chamados, levantados por Deus para denunciar a corrupção no meio da sua igreja, no meio do seu povo. A corrupção não está muito longe, a corrupção já entrou no meio do povo de Deus. Claro que há sempre as exceções, há sempre os remanescentes, há sempre aqueles que mantêm fiéis ao Senhor, que guardam no seu coração o temor, que amam verdadeiramente a Deus. Mas a verdade é que as nossas igrejas estão se enchendo de pessoas
que não querem compromisso com Deus. Então, por que as igrejas se enchem muitas vezes de pessoas que não querem compromisso com Deus? É porque em muitos cultos já não se prega mais a palavra do Senhor como devia. Em muitos cultos é proibido falar do pecado. Agora a moda é falar somente do amor. Jesus é amor, Deus é amor, somente amor. E as pessoas são atraídas por essa palavra do amor, mas esquecem que o Senhor que é amor também é juízo, é justiça. E esse Deus que é amor convida o homem ao arrependimento. E para que o homem se arrependa, é preciso que alguém pregue a verdade. É preciso que alguém denuncie o pecado. Para que o Espírito Santo então convença o homem a ouvir a pregação do Evangelho genuíno, possa se render aos pés do Senhor. Mas basta alguém começar a pregar o Evangelho genuíno para que muitos abandonem tais lugares. É assim, porque a maioria não quer a verdade, a maioria não quer consertar com Deus. Todos querem ir para o céu sem mudar de vida. Todos querem ser salvos, mas do seu jeito, sem entrarem no conserto com Deus. Inútil. Inútil é o homem insistir em uma vida sem novo nascimento, em uma vida sem transformação, em uma vida corrompida. Mas quem quer ouvir profeta que denuncia o pecado? Jeremias então denunciava o pecado. E o que quiseram fazer com Jeremias? Capítulo 11, versículo de número 19, diz assim: número 18, diz assim: então o Senhor me falou das conspirações que meus inimigos tramavam contra mim. Eu era como cordeiro levado para o matadouro. Não fazia ideia de que planejavam me matar. Vamos destruir esse homem e suas palavras. Diziam: vamos destruí-lo para que o seu nome seja esquecido para sempre. Enquanto Jeremias estava sendo levantado por Deus para denunciar a situação em que a humanidade se encontrava e como que Deus estava indignado com a sua criatura, os homens de coração endurecido, os soberbos daqueles dias, tramavam, armavam ciladas, conspiravam, uma forma de silenciar o homem de Deus. Eu quero dizer aos irmãos, não é diferente nos nossos dias. Sempre que alguém levanta para proclamar e para denunciar o erro, para denunciar a injustiça, sempre vai haver as conspirações, as armadilhas, as artimanhas para tentar silenciar aquele que está sendo boca de Deus nessa hora, para falar com a humanidade da corrupção em que a humanidade se encontra, da injustiça que impera nesse mundo. As conspirações continuam, a injustiça continua. É assim, foi assim nos dias do profeta Jeremias. E chegou um momento em que Jeremias ele começa a questionar a justiça de Deus. Não que ele não estivesse confiando na justiça de Deus, não. Mas ele começa a questionar: Senhor, quando é que vai vir a tua justiça? Capítulo 12 diz assim: Senhor, tu sempre me fazes justiça quando apresento uma causa diante de ti.
Portanto, desejo de fazer essa queixa. Jeremias orando ao Senhor: Senhor, sempre que eu apresento uma causa diante de Ti, o Senhor sempre me faz justiça. Mas agora, Senhor, eu preciso apresentar essa queixa ao Senhor. E a queixa de Jeremias era essa: por que os perversos são tão prósperos? Parece, irmãos, às vezes nós questionamos: por que, Senhor? Aqueles que estão longe dos Teus caminhos, aqueles que estão sendo injustos, aqueles que estão sendo cruéis, muitas vezes, Senhor, são esses que estão prosperando. Era a indignação do profeta, era questionamento do profeta. E muitos de nós, meus irmãos, eu tenho certeza que um dia já questionou isso com o Senhor. Senhor, por quê? Eu sirvo ao Senhor, eu estou na presença do Senhor, eu caminho com o Senhor, eu olho para alguém que eu conheço, que não faz nada disso, que vive uma vida longe da Tua presença, e eu vejo prosperidade na vida. Parece que Deus está sendo injusto. Naqueles dias, eles vinculavam a prosperidade à bênção de Deus. E isso então trazia uma confusão, porque como pode o ímpio ser próspero e o povo de Deus viver numa situação difícil? E ele continua: porque os desonestos vivem em paz. Por que os desonestos vivem em paz? Teu nome está em seus lábios, mas tu estás longe do seu coração. A hipocrisia escancarada. Os desonestos falam de Deus, o nome de Deus está nos lábios deles, mas o coração deles está longe de Deus. É assim que Jesus também encontrou os religiosos do seu dia. Esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ah, meus irmãos, há muitos religiosos vivendo exatamente assim, falando de Jesus, cantando louvores, o nome de Jesus nos seus lábios, mas o coração está longe. O concerto já foi quebrado, a aliança já foi rompida, e acham que vai enganar o Senhor, e acham que vai enganar a Deus. E o versículo 4 do capítulo 12, nessa mesma oração, o profeta diz assim: até quando essa terra ficará de luto? Até quando essa terra ficará de luto? Os animais, até o capim nos campos secou, a seca tomou conta. Até os animais selvagens, as aves desapareceram, por causa da maldade dos que nela habitam, por causa da maldade do homem, a terra sofria, os animais sofriam, por causa da maldade do homem. E o profeta lamenta, pois o povo disse: o Senhor não vê o que o futuro nos reserva. O povo achava que podia viver de qualquer jeito, como se Deus não conhecesse o futuro que tivesse reservado para o homem. E é exatamente nesse contexto que o Senhor vai responder esse lamento do profeta, e vai dizer assim: se você não pode correr, se você cansa correndo com os homens, como poderá competir com os cavalos? Meus irmãos, às vezes nós cansamos de ver tanta maldade à nossa volta,
Às vezes cansamos por tão pouca coisa, irmão. E aqui é que nós precisamos nos preocupar. Cansamos por poucas coisas. E se nós cansamos hoje por poucas coisas, o que será de nós quando a coisa apertar? É o que o Senhor está falando com o profeta. Se você não pode, em campo aberto, se você não pode correr com os homens a pé, como você vai fazer quando tiver que enfrentar os que vierem a cavalo? Se você tropeça e cai em campo aberto, o que fará nas matas, junto ao Jordão? O que o Senhor está dizendo para o profeta é o seguinte: olha, você está me cobrando justiça, mas a justiça virá. Mas se agora você ainda está aí, enfraquecendo diante do que você está vendo, prepara, porque a coisa ainda vai piorar. Meus irmãos, nós estamos anunciando para o mundo: Jesus virá. Mas antes de Jesus vir, não espera que as coisas vão melhorar, as coisas vão piorar. E se hoje nós enfraquecemos por qualquer coisa, o que será de nós amanhã, se nós não buscarmos força em Deus hoje, se nós não nos fortalecemos no Senhor hoje? Precisamos nos fortalecer em Deus, precisamos buscar força no Senhor, precisamos estar mais junto de Deus, porque o Senhor é justo, o Senhor executará a sua justiça. O mundo acha que pode andar e fazer o que bem quiser. O homem pensa que pode criar as suas leis para se bem satisfazer o desejo do seu coração corrompido, mas não sabe tal homem que o soberano governa e que ele tem o domínio de todas as coisas, e que um dia todos teremos que comparecer diante de Deus para prestar contas ao nosso Deus. E as nações corruptas que andam e continuam corrompendo a cada vez mais as pessoas, o evangelho muitas vezes que tem se amoldado ao desejo desse mundo, em vez de trazer a luz da palavra do Senhor, para que a luz da palavra do Senhor possa brilhar no coração de muitos que estão perdidos e que não sabem que há um Deus que vai julgar essa terra, há um Deus que vai julgar esse mundo, para se arrependerem enquanto é tempo. Esses terão que prestar contas a Deus. Versículo 9 do capítulo 12 diz assim: meu povo escolhido age como ave de rapina. Meu povo escolhido age como ave de rapina. Muitos estão exatamente agindo de maneira contrária à vontade de Deus, com o nome de cristão. Somos uma nação considerada uma nação cristã, mas a corrupção domina essa nação. E aonde estão os profetas? Onde estão os servos? Onde estão os verdadeiros cristãos? Os verdadeiros cristãos, onde estão eles? Muitos estão acomodados, muitos são responsáveis, muitos de nós somos responsáveis por aqueles que nós colocamos lá no poder para criar leis, para executar justiça, e não estão fazendo. Muitos de nós somos responsáveis. Onde estão aqueles que sabem lutar por aquilo que é justo? Onde estão aqueles que estão do lado da justiça? Cristãos de fachada, cristãos que se vendem, cristãos que são corrompidos, mas o Senhor virá, Jesus vem, o Senhor virá, e todos teremos que prestar contas diante do Senhor. Muitos, versículo de número 10, muitos governantes
destruíram meu vinhedo, pisotearam minha propriedade, transformaram sua beleza em deserto, fizeram dela uma terra devastada, e ouço o triste lamento. Toda a terra está desolada, e ninguém se importa com o que está acontecendo. Está tudo muito bom. Nós precisamos ter indignação no nosso coração. Nós não podemos concordar com as coisas. Nós não somos chamados para brigar com ninguém. Nós não somos chamados para criar caos, mas nós somos chamados para estar do lado do que é justo, para defender o que é justo, para viver com justiça em meio ao mundo corrompido, testemunhar de que nós somos cristãos verdadeiros. A terra está desolada, ninguém se importa. E no versículo de número 13, finalzinho do versículo, diz assim: terá uma colheita de vergonha. Terá uma colheita de vergonha. Os cristãos que se corromperam terão uma colheita de vergonha. O mundo que insiste em andar no caminho longe de Deus terá uma colheita de vergonha. E por quê? Diz a palavra do Senhor: por causa da ira ardente do Senhor. Foi assim que Deus tratou e julgou o seu povo de Judá. O povo de Judá foi julgado. O povo de Judá colheu a sua colheita de vergonha. E não será diferente com muitos e com muitas nações que acham que podem viver longe dos preceitos de Deus. Acham que pode viver a sua vida, cada um é livre para viver como quer. Cada um é livre para escolher o caminho que quiser escolher. Cada um é livre. O versículo 11, capítulo 11, o versículo de número 8 diz assim: seguiram os desejos teimosos de seu coração perverso, e porque se recusaram a obedecer, eu trouxe sobre eles todas as maldições descritas nessa aliança. Seguiram os desejos do seu coração perverso, colheram a justiça de Deus, as maldições descritas na aliança. Meus irmãos, a palavra de Deus revela o conselho que Deus oferece para o homem que quer ser salvo e escapar do juízo eterno, aos preceitos determinados segundo a aliança do Senhor. Mas o homem que despreza a aliança, o concerto com Deus, e insiste em andar nos desejos do seu coração corrompido e perverso, fará uma colheita vergonhosa. Fará uma colheita vergonhosa. E aqui nós estamos chegando no final, já aqui no capítulo de número 13, o versículo 15, é uma advertência a respeito do pecado de orgulho. Sabe qual foi o pecado que derrubou Satanás? O orgulho, soberba. Sabe qual foi o pecado que derrubou Adão e Eva? Orgulho, soberba. Sabe qual foi o pecado que derrubou todos os reis? Orgulho, soberba. Quando acharam que eram Deus, quando acharam que tinha nas mãos o poder e que não tinha que prestar conta a Deus, se tornaram orgulhosos e soberbos, tiranos. Deus tratou com cada nação, com cada rei. Deus abomina os soberbos. Há muitos soberbos nessa hora. E há soberbos religiosos.
aqueles que se acham melhores do que todos, aqueles que se acham que estão acima de todos. E aí no versículo 15 do capítulo 13, a advertência a respeito do orgulho diz assim: ouçam, prestem atenção, agora é o Senhor falando, e eu estou aqui proclamando a palavra do Senhor. Ouçam, prestem atenção, não sejam arrogantes, não sejam arrogantes, pois o Senhor falou: deem glória ao Senhor seu Deus, antes que as trevas venham sobre vocês. Ouça o que o Senhor está falando para você que está me ouvindo. Não seja arrogante, se humilhe debaixo da potente mão de Deus e dê glória a Deus. Não se ache um Deus, dê glória a Deus antes que as trevas venham como julgamento de Deus sobre a sua vida. E aí não haverá mais escape, e aí não haverá mais como correr atrás, como mudar nada. Quando o Senhor disser: agora chegou, agora acabou, agora eu vou executar a justiça, aí vai cumprir o que nós lemos no Apocalipse, ali no sexto selo, quando o sexto selo é aberto, e os poderosos, os ricos, vão dizer aos montes, montanhas: caiam sobre nós, nos escondam da ira do Cordeiro. Mas ninguém poderá escapar. Os poderosos, os orgulhosos, os soberbos vão experimentar a ira do Cordeiro, enquanto os humildes, os homens, as mulheres, as crianças, a igreja do Senhor, o povo do concerto, será guardado pelo Senhor. Não podemos desistir agora, não podemos parar agora, não podemos cansar agora, diante daquilo que estamos vendo. Nós temos uma missão como igreja do Senhor. Nós precisamos anunciar ao mundo que Jesus vem e que Ele trará justiça sobre esta terra e julgará os orgulhosos e os soberbos. Então, quando procurarem a luz, só encontrarão escuridão densa e terrível. Terrível será o dia do Senhor. Não adianta nós falarmos que Jesus vem, não adianta nós falarmos que Jesus vai voltar e apresentar sinais, se nós aqui, se os pregadores dessa última hora não levantar para denunciar o pecado da igreja, porque é necessário que se comece o julgamento por aqueles que estão na casa, é necessário que o conselho comece com aqueles que estão dentro de casa, é necessário julgar, é necessário proclamar, é necessário denunciar a soberba dos arrogantes, o pecado que está muitas vezes na vida dos irmãos, dos cristãos. E depois também denunciar a situação que o mundo se encontra, na esperança de quem sabe, assim como a misericórdia de Deus alcançou as nossas vidas, também muitos que estão longe hoje, que não tiveram a oportunidade de ouvir a verdade e que estão vivendo a sua vida como nos dias de Noé, comendo, bebendo, casando, se dando em casamento, e não estão percebendo que tudo está se cumprindo, que o tempo está se passando, que Jesus está às portas. Pouco tempo atrás eu vi alguém desesperado, porque aconteceu alguma coisa, alguém falou da volta de Jesus e aquela pessoa foi para a rede social, apavorada, desesperada: estou com medo, estou com medo. Está com medo, mas não conserta. Está com medo, mas não se arrepende. Está com medo, a oportunidade é hoje de se renovar.
igreja do Senhor não precisa temer a volta de Cristo. A igreja do Senhor não precisa temer a volta do Senhor Jesus. Porque para os cristãos, a palavra do Senhor Jesus diz assim: quando todas essas coisas estiverem acontecendo, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Podemos e vamos, quem sabe, ter que enfrentar os cavalos. Vamos, quem sabe, ter que sair do campo aberto e enfrentar as matas do Jordão. A coisa vai ficar mais difícil, vai. Mas se Cristo estiver comigo e com você, meu irmão, minha irmã, não precisamos temer a nada. Seremos vencedores, porque Cristo diz: do mundo tereis aflições. Mas desespere. É isso que Jesus diz? Desespere. Entre em pânico. Para de ir na igreja, porque o pastor está falando demais da volta do Senhor. Para de ir na igreja, porque o pastor está falando demais de pecado. É isso que Jesus diz? Não. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. E aí, nós vamos para o cântico de vitória do apóstolo Paulo, Romanos, capítulo 8. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós somos vencedores. Não podemos tropeçar e ficar caído em campo aberto. Chega de fraqueza. Vamos para os pés do Senhor, vamos buscar mais o Senhor, vamos nos fortalecer mais. Porque se nós estamos enfraquecendo agora, a coisa vai ficar pior. Se nós queremos enfrentar coisas de forma diferente, então vamos nos fortalecer agora. Amém? Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus.